novo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Letícia Soares e eu tô começando por aqui mais uma live da Uma Educação. Se você já está acostumado aqui no canal, já tem participado bastante do nosso perfil, visto as lives, acompanhado um pouquinho do nosso processo, vocês sabem que toda semana eu tô aqui com vocês e as minhas lives sempre são dedicadas pensando na educação, mas pensando sempre na educação não formal, né? Então, vocês sabem que eu sou museóloga e eu sempre trabalho dessa perspectiva da educação, sempre falando do mundo dos museus. Se vocês não estão acostumados a assistir as lives aqui do canal, eu convido vocês, inclusive, para darem uma zapeada aqui no nosso IGTV, que a gente deixa todas as lives gravadas. E aí vocês conseguem ter acesso a todo o conteúdo que a gente já produziu até então. Eu, a Letícia Barnoevo, que é a nossa arte educadora, e o Adriano Franchini, que é o nosso artista e educador. E também o Tomás, né? O Tomás Pacheco de vez em quando dá as carinhas dele por aqui também para participar aqui do Uma Educação. E hoje, o tema da nossa live vai ser sobre acessibilidade em museus. A gente tem uma convidada, eu até vou verificar aqui se ela já entrou. A Denise também já está por aqui e eu vou convidá-la para participar da live comigo. A Denise, ela é educadora há muitos anos do Museu do Ipiranga. Denise trabalha nessa instituição desde os anos 2000, se não me engano ela entrou lá em 2001. E ela vai conversar com a gente aqui hoje sobre acessibilidade em museus. Quando vocês escutam essa palavra, acessibilidade, qual é o primeiro fator que vem à cabeça de vocês? Eu imagino que muita gente sempre pensa em acessibilidade pensando em pessoas com deficiência. Mas a Denise vai conversar aqui comigo hoje e vocês vão ver que quando a gente pensa em acessibilidade em uma instituição cultural como no museu, existem muitos tipos de acessibilidade e a gente precisa sempre pensar em acessibilidade para todos os públicos e público sempre no plural, sempre com S. Então eu vou convidar a Denise para participar da live comigo. Entrou! Aê! Oi, Denise, boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo muito bom. Obrigada pelo convite. É prazer ter você aqui comigo. Eu que agradeço, o prazer é meu. Eu preciso comentar para o pessoal que está aqui nos assistindo que o pouquinho que eu sei do mundo de educação em museus, eu tenho aprendido muito com a Denise, né? Eu tenho trabalhado nesse momento com a Denise no projeto do novo Museu do Ipiranga. Já fazem alguns meses que a gente está trabalhando juntas. E tem sido um enorme prazer, assim, ter aprendido tanto com você, né? Que tem uma trajetória tão longa nesse campo de educação em museus. Primeiro, obrigada pela menção, assim, eu realmente faz um tempinho, né? Meus cabelos branquinhos aqui não pegam, que já faz um tempinho, eu comecei cedo, mas faz um tempo que a gente está nessa brincadeira gostosa, né? De tentar tornar o museu aberto e em diálogo com mais pessoas, né? Inclusive, conta pra gente, como que você entrou no museu? Há quanto tempo que você trabalha lá? Foi o primeiro museu que você trabalhou enquanto educadora ou não? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Interessante a gente lembrar, né? Eu estou realmente há muitos anos. Eu entrei na universidade em 85 e para você ver como faz tempo. Porque a maioria aqui deve estar por aqui nem tinha nascido. E logo no primeiro ano eu fui fazer um curso, uma disciplina dessa de difusão no Museu de Arqueologia. E lá acabei me envolvendo, eu tinha uma vontade de ser arqueóloga naquela época, acabei me envolvendo com trabalho. Em 87, e primeiro comecei como estagiária voluntária, né? Assim, naquela época era muito difícil bolsa, mas dentro já da perspectiva educativa. E o que eu achei interessante lembrar nesse momento é que eu fui me descobrindo, né, como educadora nesse processo de atuar junto com a professora. E em 87 houve um processo seletivo, prestei e acabei ficando no educativo do Museu de Teologia e Etnologia durante quase, assim, de 87 a 96 eu fiquei lá. E tive o prazer de fazer parte dessa primeira equipe que montou aquele educativo, que a gente chamava naquela época de antigo, né? O antigo de Arqueologia e Etnologia, depois passou uma reformulação e ampliou. Mas então, nesse núcleo inicial, foi onde eu aprendi
todo esse tempo. Em 96, por questões pessoais, eu precisei sair. Trabalhei no Museu de Interior, trabalhei lá em Botucatu um pouquinho, acabei indo para Botucatu e lá fui trabalhar no Museu Histórico. Ixi, eu acho que travou. Pessoal, comenta aqui por gentileza se vocês estão conseguindo escutar a Denise ou se foi a minha internet que não está ajudando por aqui. Vocês conseguem ouvi-la? Ixi, eu acho que deve ter sido a minha, porque ninguém me responde. Não, eu acho que foi a conexão da Denise que caiu. Enquanto a Denise tenta retomar, gente, eu vou comentar um pouquinho sobre o que ela comentou aqui com a gente, né? Denise disse que ela entrou na universidade no final dos anos 80. E aí, para quem não sabe, o Museu do Ipiranga, ele faz parte da Universidade de São Paulo. Então, o Museu do Ipiranga, ele é da USP, né? Se a gente pode dizer assim. Ele é uma... A Denise está tentando entrar de novo. E o museu que ela se referia, que era o Museu de Arqueologia, ele também é da Universidade de São Paulo. Então é legal a gente comentar isso, porque tem muita gente que não sabe sobre essa relação, né? Do que são museus universitários. Aí eu consegui conectar de novo. Deu certo? Deu certo, tô te ouvindo. Enquanto você deu essa saidinha, eu estava explicando para o pessoal que o Museu do Ipiranga faz parte da Universidade de São Paulo, né? Porque tem muita gente que não sabe. Eu mesma, inclusive, antes de começar a fazer estágio no museu, né? Antes de entrar para trabalhar lá, eu fui estagiária. Eu também não sabia dessa relação, né? Do museu com a universidade. Sobretudo porque o museu está fora do espaço da universidade, né? Então, às vezes as pessoas não sabem dessa informação. Mas não é vergonha nenhuma. Eu trabalhei na universidade, meu história lá, e durante os cursos, naquele período, era comum a gente ter essa vinculação. Eu mesma entrei antes para saber que o Museu Paulista, né? O Museu Paulista pertencia à universidade, né? Mas o que eu estou falando é que anos mais tarde eu fiquei sabendo desse processo seletivo do Ipiranga, que a ideia é montar o educativo. E aí eu sempre brinco, né, que é a ironia do destino, né, depois de 100, né, praticamente 100 anos que o museu não tinha educativo, ele foi montar o educativo oficialmente, não tivesse pessoas que se preocupassem com a educação. Mas uma equipe mesmo formada para isso, um profissional contratado como educador, a primeira vez foi em 2001, foi nesse processo que eu tive só que Fundadora do educativo. Passei, né, por esse processo seletivo e dei início ao educativo no finalzinho de 2001, quando a gente deu início às atividades lá. Então, estou apresentando. Sim, o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, né, que a gente colocou enquanto título da live, é a acessibilidade, né, pensando que a acessibilidade ela é uma premissa da educação em museus, e pensando no museu universitário, né, que trabalha com educação em toda a cadeia museológica, ou seja, todos os processos que acontecem dentro do museu, pensando até nos 4 Cs, né, que essa semana a gente estava conversando, que seria a coleta dos objetos, como os objetos entram no museu, como que os objetos são conservados dentro da instituição, como que eles são catalogados, como eles são expostos, ou seja, toda a cadeia museológica que acontece dentro de uma instituição, a gente pensa numa perspectiva educacional dentro do museu. E aí, queria te perguntar se você acredita que a acessibilidade também deveria passar por toda essa cadeia de operação. Então, acho interessante quando a gente ainda fala de acessibilidade, porque eu acho que a gente, enquanto sociedade, aí não é só questão do museu, ainda não entendeu que o que marca a própria sociedade é a diversidade humana. Nós somos diferentes, nós somos diversos. Né? A gente se relaciona com o mundo de maneira diferente. Né? Os pressupostos mais contemporâneos, né, entendem a deficiência, inclusive, dentro de uma perspectiva social. Assim, nós habitamos corpos diferentes. Nossos corpos são funcionalmente diferentes. E eu acho que a gente ainda tem essa baixa estética. A gente avançou muito, certamente,
mas de entender que se eu vou vender para todos, todas, todas, né? Não quero correr aqui também essa percepção, que o público é diverso. Eu ensinar, eu estou ensinar a diversidade. Se eu vou expor, se eu vou pensar no museu, e eu acho legal essa perspectiva que faz, todas as áreas, né? Do museu, né? Todos, você pode ter inclusive funcionários, que pessoas que trabalham no museu, também são diferentes. E dentro desse grupo funcional, você pode ter colega, você pode ter, né? Então, é que ainda não é comum. A gente segmenta demais, né? A sociedade segmenta, felizmente, né? Principalmente de década de 80, né? Tanto nos museus, a gente tem uma mudança, né? Da visão que é educar em museu, e a gente tem socialmente também uma diferença não, um esforço, né, das pessoas com deficiência em produzir, né, uma visão, em fazer com que a sociedade perceba a questão da diferença de uma maneira, da deficiência de uma maneira mais inclusiva, né? Então, frases como nada sobre nós sem nós, né, ela usa justamente no bojo dessa luta do reconhecimento da proteção social pelos seus direitos, e aí as leis, né, que vão criar, a lei que é criada, há muito tempo, tem uma legislação bastante abrangente. A questão agora é fazer isso para o nosso dia a dia, né? Fazer com que não seja mais pensado a partir de uma adaptação, mas de conceber as coisas a partir da lógica, né? A gente ainda trabalha com adaptação, porque elas estão prontas, elas estão aqui, elas foram pensadas numa chave da formalidade, uma suposta normalidade. E aí, então, mas aí depois pensar no certo, pensar no tudo. Agora, o que a sociedade precisa, né, a demanda são todos, né? E aí, então, todas as etapas da cadeia, como você falou, você deveria estar atento a isso. Bom, eu vou fazer a minha reserva técnica, ela pode e deve ser acessada por alguém técnico, por alguém. Como ela tem que estar preparada para a diferença, né? Tanto do funcionário como eu falei, como do potencial usuário, afinal de contas, isso pertence à própria sociedade. Sim, e nessa perspectiva, você acredita, né, que houve uma mudança nos últimos anos? Foi o que você falou. Antigamente, não existiam tantas leis, né, que embasavam e que davam força até nessa pressão social que existia. Como que você acredita que aconteceu essa mudança? Para além da pressão social, para além das leis que foram criadas, você consegue enxergar, e assim, pensando até de uma forma mais ampla, né? Não só no museu em que você trabalha, mas em outras instituições também que você tem conhecimento, de que está ocorrendo essa mudança de forma efetiva? Ou a gente ainda está trabalhando, né? Digo a gente, pensando em pessoas que trabalham em instituições museológicas, trabalham nessa chave da adaptabilidade. Não, a gente pensa na exposição, a gente pensa na curadoria, a gente pensa no que a gente vai coletar, e aí depois a gente vai pensar em acessibilidade, em representabilidade, se tem se eu estou pensando até em coleta de acervo, né, de como as coisas vão para os museus, se eu estou contemplando todos os públicos também, ou não? Você acredita que está sendo muito paulatino, muito devagar ainda essa mudança? Então, eu não sei se estou com algum probleminha, está fazendo eco. Será que eu preciso de alguma coisa? Eu sou meio lerdinha das coisas de internet. Aí eu vi que o pessoal comentou aqui, talvez se eu colocar o fone de ouvido, talvez melhore um pouco. Tá, não, Enquanto você eu queria faz minha saber se pergunta, vocês eu estão vou pedir ajuda aqui. Ô, Lucas, troca o fone de ouvido para mim, fazendo favor. Não, Aí desculpa, ainda eu fiquei preocupada de que as pessoas tivessem. Que fosse o meu, né? Aqui, que eu estivesse fazendo alguma coisa que não tivesse adequado. Mas assim, eu fiquei pensando, porque eu também eu tenho uma expressão que eu uso sempre, né? Minha filha vive falando, nossa mãe, você fala sempre isso, né? Que é não jogar a criança com a água da bacia, né? Que é uma. Eu acho assim, eu acho que a gente primeiro tem que deixar registrado esse esforço, né? De pessoas ligadas, né, ao movimento das pessoas
pessoas com deficiência que promoveram, que lutaram por essa mudança. E eu acho assim, se a gente for olhar em perspectiva, você tem experiências em alguns museus, né, que datam da década de 80, década de 90, mas muito pontual. E eu acho que é a mesma perspectiva que a gente tem para outras coisas. Né? Mesmo para a escola inclusiva, né, se a gente for pensar, né, também tem sido um esforço e volta e meia alguém questiona. Né? Nós vimos recentemente um questionamento, né, do governo em relação a segmentar sociais. Então, assim, então a gente ainda, num guarda-chuva maior, eu acho que a gente ainda precisa efetivar essas. Mas, ao mesmo tempo, principalmente nos últimos anos, o que eu tenho visto são vários museus discutindo, várias produções, assim, inclusive acadêmicas, de pesquisa mesmo, de tese, então, tem amplificado. E por isso que eu estou tentando fazer aqui, né, um jogo de raciocínio, para dizer assim, tem crescido, sim, mas eu acho que quando a gente olha o todo, a gente ainda está na chave da para muitos lugares. Como a gente está muito na chave, o educador é chamado de 49%. Né? Tem muito isso. A instituição lá pensa a exposição, planeja a exposição, define o expográfico, e depois vai ver como é que os educadores vão fazer para tornar essa exposição compreensível. Não estou nem chegando na acessibilidade ainda. Então, o que a gente vê assim, eu penso agora eu vou chama alguém para fazer livre, para a tradução livre. Agora manda lá para o audiodescritor. Então, de novo, não é que isso não seja correto, do ponto de vista da legislação, você vai, por exemplo, a 90, hoje não se aceita mais que você conceba uma vitrine, né, que não permita um acesso, né? Mas o quanto isso tem praticado, o quanto isso é conhecido. E eu não acho que é uma questão de não queremos fazer, é uma questão de desconhecimento. Parece estranho falar isso, né? Mas eu acho que as pessoas ainda estão numa chave de que, assim, quando eu faço, quase que é automático. Eu não paro. Se eu não convivo, eu acho que a gente tem um problema de convivência. Se eu não convivo com alguém com alguma deficiência, elas são invisibilizadas. Eu uso esse termo assim, né? Então, aí fala, puxa, é mesmo, né? Como é que a pessoa vai entender esse quadro aqui? Eu vou descrever. E aí eu fico com uma frase de uma das pessoas com as quais eu tive o privilégio de aprender, né? Que tudo bem, a gente tem que ter uma descrição dentro do museu e tem que ter. Mas a gente tem que ir além. Porque se ouvir sobre uma obra, ela fala isso, né? Eu fico em casa. Eu até o museu, eu quero ir para conviver, para compartilhar, para viver a experiência da imersão dentro de um espaço expositivo. E, então, nesse sentido, eu estou encerrando a linha de raciocínio, eu acho que a gente tem que pensar a educação dentro da acessibilidade, dentro de algo maior, né? Aquele binômio acessibilidade e inclusão, a gente não fala das coisas, né? Tornar o museu acessível, né? Oferecer, eu acho que é muito mais conceber sem as barreiras do que depois adaptar para suprir uma barreira que, né? Então, acho que essa é a questão. Pensar uma exposição envolve pensar uma exposição. Todos os cuidados do acervo, a pesquisa, e sentado na mesa, eu acho que fica claro, tem que ter um educador. Né? Tem que ter um educador, tem uma equipe pensando nisso, e eu vou além, né? A gente tem que caminhar aqui nesta mesa, tem as pessoas com. Aí eu acho que a gente ainda tem um caminho a trilhar, né? Envolver diretamente, né? Não só no final do processo, como avaliadores, que certamente, mas é na discussão, no bojo da discussão desse projeto. Porque nem os educadores muitas vezes estão sentados na mesa
está discutindo o partido discográfico. O pessoal tá comentando que o som tá ainda cortando um pouquinho. Gente, eu peço desculpa, mas eu não sei onde eu tenho fone de ouvido. Eu mudei de casa literalmente essa semana e tá tudo encaixotado ainda. Então, inclusive, né, as pessoas me veem cenários, quadros atrás, os livros, tá tudo encaixotado e eu realmente não sei onde tá o fone. Então, eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência, em relação ao áudio. E assim, vocês vão comentando, sabe? Se ficar muito ruim, a gente repete, né? A gente. Com certeza. Eu tenho que falar mais devagar, porque eu me animo e vou falando, mas eu tenho que falar mais devagar, mais pausadamente. Mas eu retomaria, sabe, essa bola de novo, lógico, Letícia, mas assim, acho que o principal desafio é a gente lembrar, né? Eu sempre, na minha, como servidor público, como sociedade, pessoa, é lembrar que a sociedade é marcada pela diversidade e colocar as coisas no mesmo patamar. Um vem caminhando, outro vem na cadeira de roda, um vem com cão-guia, outro usa libras, outro é oralizado, e tudo é oralizado, outro ouve, não usa nenhum tipo de aparelho, enfim. Tentar colocar no mesmo patamar e dizer, bom, quero dialogar com todos. Aí as coisas nascem e não fica, porque inclusive, algumas adaptações ficam muito comprometidas. Porque se eu não levo em consideração que, na hora que eu estou em teatro com uma pessoa, estou tentando, para mim, não criar, mas estou pensando assim, eu vou pensar pela prega, porque eu acho que isso fique menos. Mas assim, horas. Qual é a melhor. De que maneira o sexo se relaciona com o mundo? Essa tem que ser a pergunta. E não de que maneira eu fazer para que ele entenda a minha obra. Primeiro, eu que tenho que entender de que maneira ele se relaciona com o mundo. Qual é a potência desse relacionamento? Não focar na eficiência, como se ele tivesse algo a menos. Não, ele se relaciona. Então, é nessa diferença que daí eu trago e coloco. Se eu colocar uma coisa para observar, eu estou oferecendo uma barreira. Não é ele que o problema está nele, que não enxerga. Na escolha que eu fiz, então aí eu vou super com audiodescrição, né, e tudo mais, né? E ele vai dizer, olha, isso tá bom, não, isso funciona, não funciona, por isso precisa da proximidade. Exato, nesse sentido, por isso que é tão importante a gente ter equipes diversas, né? E se no limite não é possível ter equipes de imediato que sejam tão diversas, né? A gente sabe, por exemplo, no caso do Museu do Ipiranga, que é uma instituição pública, que para contratar um funcionário precisa passar por um concurso público, né? A gente sabe essas barreiras também que existem. Mas uma forma de driblar, digamos assim, essa questão de não conseguir contratar pessoas de forma facilitada, né, pessoas com deficiência ou pessoas das mais diversidades possíveis, a gente tem a possibilidade de fazer a escuta dessas pessoas, né, seja por meio de assessorias, consultorias, e eu vejo que o museu tá engajado nesse sentido, né? A gente E fazer escuta também de diversos grupos sociais. Isso. Como tem sido esse processo dentro do museu, pensando agora, né, nesse projeto que o museu tem levado a cabo para a reabertura em 2022? Então, isso é legal você, né? A gente, no desenho desse projeto, né, das novas exposições, isso foi um avanço, né? Eu tenho que reconhecer a instituição, né? Que a gente já vem tentando a unidade do educativo com o processo. Então, educativo não é o fim de um ciclo, né? Ele perpassa, ele pode perpassar, traz né, em várias partes. Então, quando a curadoria trouxe a proposição que nasce, lógico, se desenvolve a partir desse. Mas quando essa proposta nasceu, ela foi submetida a um fórum mais amplo, em que estava o educativo, ainda no nível técnico. Nós discutimos esse partido de questões, nós tocamos, então, causando a educação
observação, enfim, foi feito um diálogo interno dos curadores. A partir daí, se formatou um projeto em que se previa, bom, para reabrir o museu em 2022, o que a gente pode fazer? Aí, então, no caso do educativo, a gente montou um plano em que uma das balizas desse plano educativo era promover as pesquisas, como você falou. Então, inclusive, criou uma parceria com a contratação de uma empresa especializada em facilitação. Por quê? Para despersonificar, para não ser agente de tudo, né? A instituição diretamente que esse processo fosse para além da técnica, né? Mais direta das informações, mas sem aquele ruído, né? Das pessoas que têm bastante vontade, olhando as propostas, emitirem sua opinião, darem críticos, questionarem, né? E a gente, quando entrar, para perceber, né? Eu estou falando da gente, passava, porque nem a gente tinha uma pessoa, né, que estava tratada para acompanhar o projeto, fazer os relatórios, para instrumentalizar, mas a gente não interferia. A gente dava um pouco lá o script, né? A gente ouviu 20 perfis diferentes, em média, 2 ou 3 encontros com cada um, né? A maioria com 3 encontros. Por causa da pandemia, online, então a gente acabou reduzindo tanto o número de como os encontros, porque a ferramenta, né, a coisa fica difícil para você ter uma disputa de qualidade, que queria trabalhar com um número maior, restringiu, mas mesmo assim, foram quase 300 pessoas distinguidas ao longo do ano, 6, 8 meses. E aí a gente teve tudo, desde o professor, turismo, são habituais, mas aí a gente passou por grupo LGBT, grupos vinculados ao movimento que discute racismo, né? E aí as deficiências também. Então a gente conseguiu dialogar com cegos, surdos, autistas, pessoas intelectual e até mesmo com trabalhos da saúde mental, que não se especifica como consciência, mas dentro dessa diversidade, né, que muitas vezes está relacionada com muitos, né? As pessoas sabem, por exemplo, pessoas em sofrimento físico, muitas vezes, já teve parceria com CAPES, por exemplo, nós fizemos um museu educativo, mas sempre ações populares, né? Então a ideia dessas era, para além de reverberar para dentro, né, os relatórios, para você apresentações do curador, é criar um horizonte de como que o museu vai se relacionar com essa diversidade. Que tipo de ação nós vamos desenvolver em paralelo, porque a inovação não fala sozinha, né? A gente já sabe disso. Ela fala também, né? Entre aspas, fala, né? Ela comunica uma série de coisas, mas a sociedade, o indivíduo pode ir andar sozinho e vai levar, e vai a exposição permite, né? Essa camada de ação, sem mediação nenhuma, mas a gente tem esse potencial educativo do museu, que é ajudar a promover pelo menos esses novos encontros, né? Esses novos encontros com a exposição, né? Pelas matérias, criar de novo a potência de outras parcerias, como você até falou, a sua instituição não tem condições, mas assim, a maior parte das cidades tem alguma fundação que se não ali, próximo, que atende pessoas cegas, criar parceria no sentido de usá-los, no sentido de envolvê-los na discussão mesmo, né? A PAI, tem muitas cidades, né? Tem uma instituição, mas tem uma escola que tem classes especiais, lá, professores, com essas crianças, enfim, formas de aproximação. A nossa disputa tinha um pouco, entre tantos outros objetivos, né, de apresentar, inclusive, conteúdos para serem questionados, né? Nós
temos invisibilidades também. Como que o indígena é representado? Né? Como que o museu trata a questão do racismo? Então, e é isso, né? Eu estou me alongando, mas nessa direção de estabelecer um diálogo, uma aproximação, para que as organizações também tenham em conta. E não só as exposições também. O que você falou, né, é muito importante, né? Que a exposição ela acontece quando o público está no museu. Porque apagou a luz da exposição, fechou a porta do museu, não tem exposição, né? A exposição comunica para o público. E a gente não pensar em conseguir comunicar para diferentes públicos se torna um problema, né? A exposição fica problemática. Ela não cumpre a função, o objetivo, né, ao qual ela se destina, né? Tem razão. Por que todo esse esforço social, né, da sociedade, em manter instituições que preservam? Para que a gente, todo esse esforço, inclusive intelectual, né, de pesquisa, né, para guardar as pessoas, coisas velhas, né? Muitas pessoas ainda vêm como lugares engessados, né? Presos, né? Tem até aquela expressão passado é museu, né? Vocês já ouviram essa expressão, se é porque é uma compreensão equivocada. Você vai no museu para ver o passado. Né? Esse sentido do presente. Estamos inseridos no presente. Dialogar com as questões atuais. Né? Apresentar de forma que as pessoas, entendendo como esses objetos foram sido coletados, como esses objetos viraram documento de museu, né? Como eles foram transformados, entender a sociedade em funcionamento, entender, estabelecer relações com o passado, né? E aí só faz com você na relação com as pessoas. Né? Então, acho interessante. Pensando, né, esses espaços expositivos, quais estão sendo as iniciativas que o Museu do Ipiranga está desenvolvendo para conseguir acessibilidade em relação aos acervos, pensando em todos esses grupos sociais, né, sobretudo as pessoas com deficiência que você comentou aqui para a gente. Então, que tipo de cuidado, por exemplo, o museu está pensando em ter para receber uma pessoa, uma criança, pensando aqui num exemplo prático, uma criança que é autista, ou então numa pessoa que é cega. Como que essas pessoas vão conseguir usufruir do museu e ter essa experiência, né, com essa relação com os objetos e com a narrativa, né, que as exposições se propõem? Eu acho que o museu abre com grande potencial, acho que e com grandes desafios, né? Parece clichê falar isso, mas é verdade. A gente fica a gente tem que expor de abrir as portas com um grau de acessibilidade muito do que a gente, não só do que realmente nós tínhamos muito pouco. Nós tínhamos um problema de origem. A nossa tela que é emblemática, todo mundo ouviu falar alguma coisa do que o Ipiranga faz em relação à América. Nós não tínhamos agora em cadeira de acessar esse lugar e TV, né? E tudo mais. Nós tínhamos a primeira iniciativa, uma das exposições de imagens e crime histórico, que a gente fez a primeira inserção de tela, mas ainda a gente está num processo, né, de começar a tornar o museu, embora paralelamente a gente já tivesse ações. O que eu estou querendo dizer com isso? Embora as exposições não estivessem totalmente adaptadas, tivessem um nível de acessibilidade mais amplo, os programas educativos tentavam dar conta. Tinha uma reserva técnica comprado, produzido para esse fim. A gente tinha ações em parceria com o CAPS, então, com outros perfis, mesmo, o pessoal da AIM, são
surdos cegos, então a gente fez uma ação com o pessoal com surdo-cegueira, eles vieram com intérpretes, não tínhamos intérpretes, então a gente se valia nessas ações com a comunidade surda, dos intérpretes que muitas vezes próprios do Brasil, né? Eu estou contando isso para dizer que, neste momento, quando eu as obras de reforma e ampliação, o projeto escolhido, né, ou melhor dizendo, as orientações dadas para aquele processo em que as empresas, né, iam se candidatar, né, estava na frente da acessibilidade. Então, do ponto de vista físico, isso parece mais óbvio. Você não vai ter elevador, a rampa vai estar corrigida, não vai ter barreiras na cadeira de passar. De certa maneira, acho que parece que ela entende melhor a acessibilidade das barreiras físicas, embora tenha muitas datas que o digam. É só tentar aqui dar uma volta. Né? Eu que não tenho nenhuma condição para usar a cadeira, né? Às vezes tem que desviar, sair para mas, de todo modo, a acessibilidade fica sempre. Acho que botou uma né, no lugar de uma escada. Colocou um corrimão, colocou um banheiro, ela cumpriu a acessibilidade. Não, ela está começando a melhorar a condição de oferta para uma pessoa de cadeira de rodas. A principal barreira que a gente tem é a atitude. É como é que a gente lida com essa diferença. Então, de um lado, sim, o prédio será entregue sem barreiras, adaptado, com a aplicação correta, né? O próprio que está executando tem uma consultora especializada em acessibilidade arquitetônica, acompanhada, a exposição é a mesma coisa. Então, quando a equipe vem para fazer o projeto, também veio a pessoa que conhece a atividade, então, a altura melhor, a cadeira se aproxima, a cadeira antiga se aproxima de uma vitrine, né? A circulação e tudo mais. Então, quando o museu esses cuidados estão sendo intensos cuidados, inclusive com o piso tátil, o famoso podotátil, né? Para que o cego tenha segurança e autonomia, né? Com a gala, circular pela edificação. Mas, junto com isso, só isso é muito mais. Está longe do ideal. Então, a gente planejou que, dentro das exposições, né, esse fio condutor das exposições, nós tivéssemos materiais táteis, mas para todos. Então, assim, a ideia não é a gente adaptar um campo em que a pessoa cega ou tivesse um material para tocar. As exposições foram planejadas, as vitrines, os painéis e tudo mais, dentro dessas exposições, uma certa centralidade, serão oferecidas mesas com materiais que podem ser tocados, apoiados por legendas, tinta e braille, e também apoiados por então, também a pessoa que visitar terá a condição de ser guiada. Se não por uma pessoa, se ele não quiser participar de uma atividade coeducativa, ele vai ter de guia, ou então a ideia é que tenha duas formas, ele baixa no seu próprio celular e ele faz orientado, né, educar e tudo mais. É óbvio que eu estou escrevendo, em geral as pessoas ai, nossa, Denise, não é mais complicado? Não tem mais complicado. Né? Nós, né? Eu, quando vou ao museu, também tem, né? O que eu preciso saber para circular e distribuir aquela coisa? Na questão, né? Na questão da segurança, estar preparado para que eu possa acessar aquele, né? com os recursos adequados. Então, a gente
todas as salas, todas as 46 salas de espetáculo, nós teremos materiais táteis vinculados ao tema principal. Então, por que eu estou insistindo nisso, Lê? Porque eu acho que esse é o nosso plano. É que o material não seja paralelo para a exposição, né? Para a Olimpíada. Então, assim, então você não é cego, você pode abrir mão mesmo. Você pode abrir mão mesmo ou não sendo cega, mas ali tem uma questão que não é que assim, se você. Eu não sou cega, eu não vou olhar a mesa, eu não vou ter a mesa, porque eu estou vendo. Ali tem uma coisa que não tem na vitrine, né? Está dialogando, é um tema sendo tratado. E eu acho que isso é o que a gente está experimentando, né? Em que sentido? Porque é óbvio, né? Depois que quando a gente começa a gente vai ver também, nossa, faltou isso, nossa, isso foi legal, olha, isso aqui precisa ser melhorado. A gente não tem que ter ilusão de, não, vai ser irretocável. É víncio com as pessoas que têm deficiência, as pessoas usando, é que a gente vai poder, que eu acho que outra premissa que a gente faz pouco nas discussões, né? Avaliar como, avaliar a partir. Então Libras, materiais, e aí você fez até uma pergunta em relação aos autistas. A depender, né, quando a gente fala do autismo, no autismo, a gente está tentando praticar algumas coisas de tornar esses textos mais diretos, mais fluidos, principalmente os textos de apresentação, textos menos acadêmicos, porque nós somos nós somos pautados pela pesquisa acadêmica. Então, a ideia tem sido muito interessante com os curadores. Texto vai, volta, né? A gente dá sugestão, dá pitaco, organiza as ideias, né? Para deixar os textos, né, também possam apresentar um espectro mais amplo. Mas eu acho que algumas coisas elas vão ser mais potentes na mediação. Eu não estou querendo encher a bola dos mediadores gratuitamente, mas eu acho que essa troca que o educador faz, né, não como detentor do conhecimento, mas ajudando a construir novas relações, trocando mesmo com os visitantes, você tem condições de criar favorável. Sabe que a gente ouviu nas discussões, né, para alguns grupos, para alguns perfis dentro do espectro, precisa menos estímulo, né? É um lugar de muito, né? Seja visual, auditivo, zanzando. Então, assim, eu acho que a gente tem que continuar essa conversa e testando também fórmulas. A gente vê muitas experiências, algumas experiências de outros. No sentido do especial, num outro tempo, nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? Então, no momento que o museu não está tão cheio, né? Ixi, a conexão travou aqui novamente. Vamos ver se a Denise vai conseguir voltar a conectar. Vocês me digam se vocês ainda continuam me ouvindo, por gentileza. Realmente, a conexão da Denise falhou um pouquinho. Eu vou aguardar novamente para ver se ela volta. E retomo aqui com vocês uma colocação da Denise sobre os objetos táteis que existem nas exposições, porque eu tive uma vez uma experiência que foi muito interessante de estar numa exposição, eu estava enquanto visitante, né? E tinha uma moça que estava fazendo essa visita comigo, e aí ela olhou para a tela, né, a obra de arte que estava exposta, e aí depois ela olhou para a tela tátil, que também estava ali próxima dessa tela. E aí ela olhou para a tela tátil, né, começou a tentar entender o que era aquilo, talvez ela nunca tivesse tido essa experiência, né, de ver uma tela tátil.
E aí depois ela falou assim, nossa, olha isso, não tinha reparado. Ou seja, ela reparou na tela tátil o detalhe da obra e não na tela onde ela estava vendo. Né? Então, às vezes, eu até brinco, a gente vê, mas a gente às vezes não enxerga o que está ali. E como que esses materiais táteis eles têm essa potência de nos aguçar certas percepções, e não necessariamente só para a pessoa que é cega, né? Então, é isso, é pensar nesses materiais para todos. Sim. Inclusive, isso que você está falando, que às vezes as pessoas não imaginam, né? No caso da audiodescrição também. As pessoas ficam pensando muito na questão da audiodescrição, é óbvio, tem a questão da pessoa cega, mas pessoas com dislexia, né? Pessoas com deficiência intelectual, com baixo letramento, porque você tem uma narrativa construída com uma descrição, e essa coisa de focar o olhar. Eu também tive essa experiência algumas vezes, justamente porque a relação que a pessoa estabelece é de outro tempo, de outra natureza, então ela vai, a imagem, né, justamente porque a gente está imerso num mundo, né, de estímulo visual o tempo todo, o processamento disso, não sei falar do ponto de vista neurológico, mas assim, a gente acaba vendo o todo muito rápido, quase muito telegráfico e tudo. E o museu, às vezes, e passa mesmo despercebido que, puxa, naquele canto da tela tem um personagem numa tal situação, e quando você olha o todo, isso, de repente, mas a gente não tem tempo nem às vezes de parar e pensar, nossa, o que será que esse pintor, né, elaborou desse jeito? O que ele queria quando ele colocou os indígenas assim? A gente faz poucas perguntas para a gente mesmo, né? A gente quase que consome a imagem rapidamente, e aí, nessa observação, né, no caso da pessoa com deficiência, como ela precisa dessa descrição para ela formar a imagem, né? Então, a gente ouve a Lívia Mota, né, assim, essas expressões são sempre assim, né, esculpindo imagens com palavras, ou ver com palavras, né? Então, nesse processo de descrição, realmente é um outro tempo, inclusive, onde eu paro para observar, né, para formar a imagem. E é muito rico, e a troca é muito rica, e a gente vê que daí não tem melhor ou pior, sabe, Lê? Eu acho que a nossa sociedade faz muito isso com a gente, né? Ai, meu Deus, né? Melhor ou pior. Não, não essas percepções, né? A gente usa, lógico, predominantemente o sentido da visão, porque quem enxerga, né? Estou dizendo, né? E às vezes a gente precisa desse exercício de experimentar de outras maneiras também, né? Eu acho que a gente é pouco desafiado Sim. a vivenciar, né, o espaço museológico de uma maneira também assim, ativando outros sentidos. Por isso que a gente assumiu, né, essa, esse desafio de realmente não criar dentro da exposição um espaço segmentado para quem tem deficiência, né? A gente deseja que haja esse compartilhamento de experiência mesmo, de convívio, de coexistência, né? O Libras, por exemplo, né? Às vezes as pessoas não estão acostumadas, não estão habituadas, né? Hoje talvez um pouco mais, porque tem às vezes os jornais, né? Assim, alguns canais já colocam, né? Mas olhar, é sempre aquela janela assim, muito pequena, né? Ao lado. Lógico, tem normas que são aplicadas, mas às vezes a pessoa que está ali usando Libras, né? É a primeira língua dela, né? E às vezes fica ali com aquela dificuldade de conseguir acompanhar o conteúdo, né? Porque não foi pensado para ela, foi ali colocado do lado. Então eu acho que a gente precisa se humanizar um pouco mais, né? Como E, aquele e sempre que eu falei no começo da live, né? Que a gente sempre adapta. Né? A gente isso. nunca pensa desde o começo de forma acessível para todos. E agora que você comentou, né, que às vezes as exposições tentam pensar a acessibilidade de uma forma exclusiva, né? Vamos deixar esse cantinho aqui para o material tátil e não faz isso de forma articulada com a exposição, às vezes até assim numa boa intenção, né? De Sim, tentar tornar o espaço acessível, torna ele exclusivo, né? Porque acessibilidade e inclusão não são iguais. é isso mesmo. É isso. Muito importante o que você falou, Lê. Acho que a ideia é a gente romper, né? Mesmo essa. Eu acho complicado, inclusive, se você for pensar, por exemplo, em peças como vídeos, né? Que a gente às vezes. Nós fazemos muito isso hoje, né? Produz um vídeo, já lança aí nas redes e tudo mais, né? Às vezes até com
o próprio celular, né? As pessoas baixam aí seus aplicativos que trabalham com vídeo. E às vezes não dá nem um respiro para entrar, então, uma descrição, né? Então, assim, às vezes você tem lá alguma coisa que foi produzida sobre um tema qualquer. Como eu não pensei que uma pessoa séria iria, ela queria, como eu tenho o direito de acessar aquele conteúdo com qualidade, e aí, assim, a pessoa dispara a falar, edição também edita, pensando no vidente. Aí, coitado, inclusive, do audiodescritor, né? Recebe uma peça para tornar, e aí a gente ouve, às vezes, alguém falando assim, ai, nossa, fica muito robótico, fica muito rápido, não sei. Sim, não foi pensado, não deu nem tempo, não dá minimamente para a pessoa poder fazer uma inserção um pouco mais orgânica. A gente também tá chamando esse desafio, não é que a gente tenha a solução, mas que sempre que possível as coisas da descrição acontecem de uma maneira mais orgânica, mais fluida, para ir aquela audiodescrição, né? Que a gente, de novo, também tem norma para fazer, ela sabe, ela entra de uma maneira mais suave, né? E não como se fosse uma robótica, né? Fica muito dura, né? Parece que não dialoga com aquilo que está acontecendo. É óbvio que tem diretrizes a serem seguidas. Você não pode fazer uma descrição, né? Quem é especialista talvez tenha alguém aí. Acho que travou de novo. Vamos ver se vai acabar caindo sem querer aqui a nossa chamada, se a Denise vai conseguir estabelecer a conexão. Enquanto a Denise tenta voltar para a nossa live, eu vi que tínhamos uma pergunta. A Lucilene colocou aqui. E quando o prédio do museu é um prédio histórico, como essas adaptações básicas podem ser feitas? Como é feito no Museu do Ipiranga? Essa é uma excelente pergunta, Lucilene. E, assim, é uma excelente pergunta porque isso é um tremendo desafio, né? Inclusive, algumas instituições que não têm esse desejo, né, institucional de comprar essa briga, digamos assim, de colocar essas instituições de forma acessível, pensando em acessibilidade física, nas adaptações que precisam ser feitas, às vezes coloca isso enquanto uma desculpa, né? Ah, não, mas aqui o prédio é tombado, então perante as leis de preservação do patrimônio, a gente não pode fazer essas adaptações físicas. E o museu é um prédio tombado, né, nas instâncias do patrimônio. Tem uma exposição, na verdade, né, dentro do museu que é tombada, ou seja, ela não pode ser alterada, mas novas interpretações, novas narrativas podem ser construídas dessa exposição, que é justamente isso, né, que o museu está se propondo a fazer, com o curador Paulo Garcês, que está sendo responsável por repensar essa narrativa que foi criada há muitos anos atrás, né, quase não, vai fazer 100 anos, inclusive, né, que essa exposição foi feita, que ali, para quem conhece o museu, é a escadaria, né, o hall, a escadaria, e o Salão Nobre, que é justamente onde fica a tela do Pedro Américo, Independência ou Morte, que a Denise estava comentando aqui para a gente. Então, assim, é possível fazer essas adaptações pensando em novas construções de narrativas, e quando a gente pensa em acessibilidade física, aí precisa ter uma parceria com os órgãos de preservação do patrimônio nas instâncias que aquele prédio foi tombado. Né? A Lucilene, não sei se você chegou a escutar, mas a Lucilene nos perguntou aqui como que uma instituição, que é um prédio histórico, como é o caso do museu, como que faz essas adaptações físicas no prédio, né? Pensando nas alterações que precisam ser feitas. Como que aconteceu esse processo dentro do museu? Foi tranquilo? Olha, é o seguinte, é uma aproximação. Desculpa, gente, hoje negócio, eu não sei por que aconteceu isso, né? A gente já fez Não, tá uma tranquila. vez, Eu acho que o áudio até melhorou um pouquinho. enlouqueceu aqui a internet hoje. Então, eu acho que primeiro assim, primeiro entender exatamente o que é esse edifício, né? Como é que ele foi construído, foi isso que foi isso que foi feito, né? Vários estudos de que tipo, qual era a intervenção que
que seria possível, mas o que eu percebi nesse processo, né, e espero não estar cometendo um erro com quem estou falando agora, mas que a gente está avançando também nisso, de entender que o sentido do patrimônio ele se dá a partir do reconhecimento da sociedade, e a sociedade é um todo. Então, neste caso do prédio, assim, foram estudadas as adaptações, não tem mais isso, o prédio do 19 não tem como adaptar. Ele vai ser adaptado, então nós vamos buscar a melhor forma para aproximar o melhor para essa pessoa que vai para essa sociedade, porque o idoso também, uma pessoa que está, quem pode garantir que nunca vai quebrar a perna e vai precisar não vai poder subir uma escada? Quer dizer, nós, enquanto sociedade, para além disso, e tudo aquilo que é feito pensando na acessibilidade e na inclusão, é bom para todos, beneficia a todos. Seja no conforto, na ergonomia, a questão do desenho universal, né? Você tornar as coisas mais a usabilidade melhor, né? Então, no caso, voltando à pergunta, né, que a Luceli, né? Acho que é isso o nome, esqueci o nome. Luceli. Desculpa, Luceli. Fez, é assim, então, primeiro conheceu-se claramente, né, o museu, a sua estrutura arquitetônica, onde podia se fazer intervenções. Vários projetos haviam sinalizado, colocar elevador na parte externa, enfim. Mas o projeto foi submetido aos órgãos de preservação. E os órgãos de preservação têm se tornado sensíveis porque os ministérios públicos estão conversando, a sociedade está conversando, está dizendo assim, não faz sentido você ter um monumento dessa importância e a pessoa não poder acessar. Né? A gente vivia isso, era aflitivo. Né? O museu tinha reclamações na Comissão Permanente de Acessibilidade, com razão, tinha que ter mesmo. Né? Então, têm sido feitas aproximações entre os órgãos, o próprio Ministério Público que defende o patrimônio e a parte, né, da sociedade, o Ministério Público que defende os direitos das pessoas com deficiência, buscando uma aproximação. E a gente foi bastante exitoso mesmo. Todo o projeto que a gente, por exemplo, o elevador está instalado numa área, vai ser instalado numa área, vou chamar de nobre em que sentido, né? Assim, as entradas são ali, coexistem. Está muito perto da escada rolante que vai ter. Não ficou lá no cantinho. Né? Inclusive era para ser um pouco mais perto, mas aí tinha uma questão de que tinha uma pilastra, não dava para construir, mas ele está no mesmo saguão, está muito próximo o elevador. E o elevador não é só para uma pessoa em cadeira de rodas, né? Para qualquer um usa. A gente, inclusive, deveria usar menos elevador e fazer mais exercício, né? Muitas vezes, né? A gente vai lá, né? Desce uma escada, faz um exercício, né? Então eu estou brincando com isso para dizer, a gente acaba usando o elevador, não é por uma necessidade, só por uma rapidez, por um comodismo, enfim, né? Então, eu estou dando esse exemplo do elevador e aí decidiu-se. Então, esta intervenção, antigamente tinha um preciosismo, mas está mutilando o prédio, está desvirtuando. Mas quando ele foi construído, a premissa era outra. Não dá para exigir Era que o 19... tempo, né? Inclusive, era muito... A gente olha, né? Assim, as pessoas eram asiladas, né? As pessoas não tinham direito de circular. As pessoas, muitas vezes, eram abandonadas. Né? Lá, a Rota dos Enjeitados recebeu muitas crianças com deficiência. Né? Não se aceitava essa condição social, né? Em nome de uma perfeição que não existe. Não existe perfeição. Né? Então, eu acho que e a adaptação vai sendo, as escolhas são feitas, né? Então, aproximando esses dois binômios, então, nós conseguimos, junto junto aos três órgãos de preservação, porque o museu é tombado nos três órgãos, conseguimos essa instalação do piso tátil. Então, era quase um tabu, né? Porque é o ladrilho hidráulico, mas vai ser colado com possibilidade de substituição, sem uma cola que não vai danificar. Então, a ideia é tentar preservar o máximo, são rotas dentro de um percurso, né? Então, está sendo, eu acho assim, que nós conseguimos um avanço bastante interessante. Então, não tem um espaço dentro do museu
que uma pessoa em cadeira de rodas ou um cego não possa circular, ou tenha um acesso restrito. Se não, eu lembro de uma das discussões que tinha a ver lá com a parte do andar superior, lá nos inícios, bom, então se não dá para resolver, então não vai ninguém, Justo. né? E aí é óbvio, né, que é só botar a cabeça para pensar que você resolve o problema, né? Então, acho que era essa a pergunta dela, conjugando essas duas máximas e entendendo que o patrimônio tem que estar a serviço de todos. Inclusive, você tem teses hoje do pessoal do direito, né? Se você for olhar, se você der um Google mesmo, né? Se você googar por aí, tem já gente escrevendo, né, esses limites de você, em nome de uma preservação, ferir o direito do outro de ter acesso a um bem público, porque no final das contas o museu é um bem público, né? Então, se até montanhas, né, o pessoal de ecoturismo tem feito adaptações para que uma pessoa que ocupa um corpo com limitações, né, porque no fundo é isso que define a pessoa, a existência da pessoa, ela habita um corpo. Esse corpo pode ter um jeito de se mobilizar no mundo, de se pôr no mundo diferente. Então, a gente remove as barreiras para que ele possa atuar no mundo. Esse que é o conceito que tem que estar presente. Eu, inclusive, fiquei de comentar com você, Dê, sobre a Lucilane. Lucilane, ela é uma aluna aqui do Home Educação e no TCC dela, ela estudou acessibilidade em museus e ela fez uma pesquisa de desenvolvimento de recursos táteis para pessoas cegas Então, a partir do Miriti, que é uma palmeira amazônica. ai, Então, que como ela é da região do Belém do Pará, ela explorou nessa potencialidade regional, da territorialidade dela, e aí ela desenvolveu alguns recursos táteis a partir dessa palmeira. ai, eu Então, quero eu tô ver inclusive esse para trabalho. ler, eu tô para ler o TCC dela, ela me mandou hoje. Eu falei para ela, assim, não perde a live que você academiza lá do Museu do Ipiranga. Eu E também ela tá aqui quero pra o gente TCC fazer. dela. Eu achei Também. muito interessante, né, a gente pensar, porque a gente sabe que às vezes esses recursos táteis, eles são feitos por empresas especializadas e o valor não é acessível, né? É um recurso acessível que não tem um valor acessível, eu acho contraditório. E a gente sabe que às vezes é muito caro, né? Então, pensar em outras possibilidades, né? Por que não usar um produto natural para fazer esses Eu acho recursos? muito legal essa sua consideração, Lê, que é assim, em primeiro lugar, assim, com certeza, né? Tem lá uma frase que eu não sei de qual que é o filósofo, sou péssima, sou uma memória péssima, essa coisa que a gente sempre, muitas vezes para construir algo, a gente usa os ombros de gigantes, né? Óbvio que pessoas se lançaram a isso, fizeram pesquisas, fizeram trabalhos e são precursoras, né? A gente, quando pensa, né? Vários nomes aqui, eu não quero até citar para depois também não. Tem pessoas formidáveis, com trabalhos formidáveis, e que tem, inclusive, empresas e vendem, né? Então, tem um conhecimento agregado. Mas, assim, a gente tem também uma possibilidade incrível de olhar para o nosso entorno, né? Os artífices, os artesãos, porque muitas coisas, elas estão dadas. Por exemplo, nessa coleção que nós vamos expor, tudo vai depender dessa tipologia que a pessoa tem no seu museu, né? E o que ela Sim. quer, o que realmente importa tornar tátil, né? O que realmente porque também para não ficar essa banalização, né? Não basta simplesmente pega um negócio e toca, né? O mundo tá aí, né? Então, assim, o que eu quero com isso? Que objeto é esse? Que tema que eu estou mobilizando por meio dele? O que eu quero chegar? Que reflexão que eu quero trazer? E aí eu acho interessante porque nós estamos cercados de coisas que são, eu brinco de nato táteis, né? Assim, tipo, elas nasceram táteis. Agora, tem outras coisas que têm um desafio maior, que é, por exemplo, as telas bidimensionais, as fotografias. Como é que eu faço? E tem muita gente pesquisando. Só que uma das alternativas acaba sendo o alto relevo, né? Que para algumas pessoas, falando alto relevo, parece um negócio assim, mas é a tal daquele. Se a gente for em qualquer igreja, né, o mundo católico, o mundo religioso, né, estou falando do mundo católico porque é o que me vem a Santa Ceia, por exemplo, né, essa coisa dos gesseros, né, que fazem a volumetria, que torna aquilo que é uma cena bidimensional, cria o volume, né, do alto relevo. Então, assim,
Existe ali, óbvio, uma discussão que você vai ter, mas é como cego daí. O que, que é que, né? Então, aí você vai para a bibliografia, você vai para o texto, mas na hora de fazer, você pode ter artesãos, artífices que já trabalham com resina, que já trabalham esculpindo, que já fazem essas obras, não para serem táteis, porque eles fazem para vender, né? Assim, para mas aí nesse diálogo nós fizemos isso, um grande levantamento. Eu já venho fazendo isso há anos, né? E a gente espera oferecer também no final desse processo todo. É óbvio que a gente não consegue trabalhar com todo mundo, né? Mas a gente vai ter perfis muito diferentes fazendo materiais para o museu. Inclusive pessoas assim que vendem, que são artistas e artesãos e artífices, eu gosto das três palavras, que trabalham lá e expõem em feiras de artesanato, em feiras de arte, tem uma obra própria, mas também tem essas obras que a gente classificaria de uma maneira muito equivocada, porque eu acho que a gente usa às vezes a palavra artesanato de uma forma meio depreciativa. De forma diminutiva, assim, né? De Diminutiva. diminuir E o está trabalho da muito pessoa. longe disso. Você tem materiais maravilhosos, você tem um domínio técnico maravilhoso. Então, a gente está conseguindo, assim, a gente vai produzir para sair também do mundo resina só, né? Porque tem muita coisa só de resina. Então a gente tem desde objetos comprados, eu estou dizendo assim no mercado, assim, na feirinha de antiguidades, não sei se pode falar, né? Mercado Livre. Estou dizendo nessa chave Mercado Livre, né? Essa coisa do usado porque o nosso acervo é um acervo com essa variedade. A gente tem lá o ferro do passar roupa que a pessoa olha e fala, nossa, minha avó tinha um lá na casa dela. Tem até uma loja, né? Minha avó tinha lá na casa dela. Minha tia tem um bule que nem esse, um pinico que nem esse. Então, assim, nós temos uma parte do nosso acervo que ainda é de um cotidiano muito presente, de um passado muito presente, é isso que eu queria dizer, né? E, às vezes, algumas dessas coisas estão até em uso agora como decoração na casa, né? A pessoa pega lá o ferro de passar roupa, dá uma limpada e põe lá de enfeite, numa estante. Vira um estilo vintage, né? Vintage, né? O tal do vintage. E a gente tem outras coisas que são mais desafiadoras. Então, a gente vai trabalhar com ampliação, por exemplo, de uma moeda. A gente conseguiu um artesão que faz coisas em metal e ele vai fazer a nossa moedona em metal. Nós temos já uma moeda em resina no nosso acervo didático, mas a gente vai fazer uma em metal. Tem uns objetos de pedra que iam ser feitos também em resina. A gente conseguiu uma pessoa especializada em fazer coisas de pedra, um artesão, de novo, um artesão, que já faz para outras coisas. De novo, ele tem a obra dele, mas ele tem também essa coisa de fazer reproduções e tal. Então, eu acho legal, quero conhecer esse trabalho com o Buriti, com a palmeira, porque às vezes ali nesse entorno, né, sensibilizar esse olhar. Então, e aí, vamos lá, chama o cego, chama a pessoa surda, chama a pessoa com deficiência, vamos conversar. Tá bom, não tá bom? Essa textura Funciona, não não funciona, né? funciona. Arriscar e lançar a mão dessa potencialidade que está no entorno. De novo, né, eu termino o raciocínio, as telas bidimensionais, né, elas são um desafio à parte e tem caminhado. Tem alguns museus fazendo impressão, tem experiência na Espanha, por exemplo, que é um tipo de impressão 3D, né? Temos aqui já experiências feitas em resina em que o artista realmente vai além. Ele olha aquele bidimensional e ele vai e ele modela, né, a mão, às vezes em argila, aí ele tira com silicone o negativo e aí depois preenche com resina. Então é um domínio técnico, né? E é óbvio que tem um valor aí de trabalho e de especialização que não vai também desvalorizar. Mas a gente precisa entender um pouco a realidade dos museus. Às vezes o museu não tem condições de produzir determinados tipos de objeto. E aí fica essa sensibilidade de tentar construir, como nas escolas, né? Adaptações que talvez que vão funcionar se elas estiverem bem orientadas, né? E talvez sejam realmente, como você disse, mais acessíveis, né, da realidade de cada grupo, né, de cada museu, de cada cidade, né? Às vezes a cidade, o museu é pequeno, não tem muitos recursos e às vezes assim, a gente em nome de, então eu não faço nada, né? Então vamos conversar, vamos trocar experiência, vamos procurar. Eu espero, né, esse é o meu sonho em particular, né, que a gente consiga, quando reabrir, abrir também esse espaço para as instituições.
irem ver o que a gente fez, o que a gente errou, o que a gente está testando, que tipos de materiais são possíveis, disponibilizar o nome de todos esses fornecedores que a gente prospectou, não estou falando só dos que a gente trabalhou, porque não tinha jeito, né? A lista de prospecção é muito maior do que a lista de quem vai produzir, por questões óbvias, né? Mas são quase, são eu ainda não guardei o número, desculpa, mas é por volta de 300 itens, né? Desde as plantas táteis mesmo, que marcam o espaço das exposições, passando aí até por coisa de plástico, né? Vou dar uns spoilers assim, né? Já tem a ver a jarra de abacaxi, né? Que a gente vai colocar, né? Icônica, né? Icônica, né? Mas assim, até reproduções como essa, né? Eu tô ansiosíssima por ver como é que vai ficar a nossa moedona, né? De metal, né? Então, assim, para ter essa questão da textura também associada. E às vezes o que a gente tem em mãos, né? É algo banal. E ele é potente, né? Sim, Então, saber também explorar o potencial de coisas que são corriqueiras, né? Às vezes você acha que isso não teria às vezes, até um valor para estar no museu, né? Imagina, uma jarra de abacaxi adquirida de 1,99, né? Pensar a potencialidade desse recurso, até pensando numa perspectiva educativa, né? E não só pensando enquanto, não, ou não somente pensando como um recurso acessível, né? e fazer a pessoa perguntar, assim, meu Deus do céu, eu vim aqui, não vai ver só a jarra de abacaxi, mas o que deu na cabeça dessa gente, dessa curadora e desses educadores, de no meio dessa exposição, ao lado de outras jarras, eu não vou contar, vou deixar aí o que são as outras jarras, botar uma jarra, né? Por que que, né, um museu tem uma jarra de abacaxi alaranjado, né? Fica aí a charada. Eu tô ansiosíssima para ver a jarra de abacaxi, não só a jarra, né? Conhecer Sim, de fato todas essas exposições, porque por mais que a gente esteja tão imersa nesse processo, trabalhando cotidianamente com todas essas exposições, com listagem de acervo, material daqui, texto dali, a gente não consegue ter dimensão de como que vai ficar, né? eu aqui olhei, aqui espiei, eu vi que a Andrea Miron, eu tive o prazer de conhecer a Andrea, não sei se você conhece, Lê. A Andrea é uma especialista em aromas, Então, em perfumaria, conhece muito, né? Eu estou vendo ela aqui, assim. Inclusive isso, a gente, né, previu também na exposição um pouquinho dessa sensorialidade que tem a ver com os perfumes, né? Duas conversas aí que eu tive com a Andrea, aprendi muito, né? Eu sei que ela tá lá, ela é uma das pessoas envolvidas lá no Catavento, tem uma exposição de perfumes. Eu então, só estou contando aqui porque fiquei pensando nessa outra chave, né? De outras sensorialidades, né? Também que um museu pode ativar, né? A gente talvez não tenha assim nós teremos, né? Talvez não nesse primeiro momento, nessa dimensão em que poderia chegar, né? Mas associado a duas exposições, vamos ter dispositivos de aromas e tentar ativar também essa outra forma de se relacionar com o mundo, de conhecer o mundo que passa aí pelos, vou chamar de aromas, cheiros, perfumes, enfim, né? Tudo isso que nos circunda, né? Nossa memória olfativa, né? Então, importante, né? É um pouco do museu ousar um pouquinho, né? Eu estou dizendo todos nós, né? Usarmos, né? Nessa relação de ensino e de troca, né? Seja no museu, seja onde for, né? sim, pensar que os museus são espaços de experiência, espaço de troca, né? Isso, Não depósito de velharia. isso, com certeza. E a gente se diverte, né? É gostoso. Bom, a gente, né, Letícia, talvez a gente seja suspeito, né? Quem está por aqui vendo essa live, é todo mundo meio suspeito, né? Mas quando a gente é picado pelo bichinho, assim, a gente começa a ver sentido, realmente a potência que é para uma classe, né? O quanto ele é interdisciplinar, o quanto você pode fazer projetos interessantes, né? O quanto... Eu acho que a gente vai ter espaços, inclusive, de experimentação, a gente vai ter 3 Educalabs, a gente está chamando de Educalab, que são espaços de dialogando sobre as posições, né? Não só aquela sala, além das salas de atendimento de laboratório, não, desculpa, tipo ateliê, né? Sala de aula, ateliê. A gente planejou, né? Espaços no percurso expositivo para
para também fazer essas aproximações com o público de outra forma, né? Então, a gente está assim animado, né? Morto de cansado, mas animado. Sim, porque 2022 está batendo na nossa porta, né? Pode parecer que não, mas temos aí um pouco mais de um ano e alguns meses, né? Bem pouquinho, 7 de setembro. Nem Eu me fala. brinco que é uma data irrevogável, assim, não tem negociação de prazo, não tem. A Tem que nossa ser data no 7 de cabalística, setembro. não tem jeito, né? Muito Dê, super legal. obrigada por você ter batido esse papo Imagina. comigo. Foi muito Eu, gostoso conversar com você. Eu tava olhando aqui, né? Geralmente a gente faz live de 1 hora, a gente já tá aqui há mais de 1 hora e 20 conversando. desculpa. Porque, assim, nem repara, né? Quando o papo é bom, a gente vai embora. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de troca que mais uma vez eu tô tendo aqui com você. A gente tinha feito uma live juntas, né, no Sim, começo do ano, ou no final do ano passado, já nem me lembro mais, que foi, também foi um momento muito legal, foi foi, pelo Instagram do museu, né, então foi. acho que ficou gravada lá também, então se Ficou vocês gravado. tiverem curiosidade de ver aquele papo inicial, a gente conversou mais sobre educação em museus naquela oportunidade, e hoje a gente está focando aqui nessa área de acessibilidade, como a Denise muito bem colocou, né, acessibilidade é muito mais do que adaptação física no prédio, né, para a gente conseguir dar acesso a um cadeirante, dar acesso por meio de um piso podotátil a uma pessoa que tem deficiência visual, é muito além do que isso, né, Uhum. acessibilidade para todos. E a gente tem um grande desafio, né, quem trabalha em instituições culturais, instituições museológicas, de pensar acessibilidade atitudinal, sobretudo, né, e o que é um grande desafio. Então, é sempre bom trocar com você, é muito bom ouvir suas experiências, suas ideias. E que eu comecei essa live falando que eu aprendi de montão com você e sigo aprendendo. E aqui tive mais uma aula, ó, durante 1 hora e meia, sobre esse tema que me é tão caro e que eu gosto tanto. Então, super te agradeço de coração por você estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço de novo o convite, eu fico muito honrada mesmo, lisonjeada assim, pela confiança, né, da gente trazer, afinal de contas, eu tô aqui sentada, mas aqui atrás tem um monte de gente, né? Tem a Isabela que está lá cuidando do bebezinho, né? Que é a minha companheira de trabalho, né? Ela está voltando agora, graças a Deus que ela está voltando. Tem os outros funcionários, tem os curadores, tem tantos estagiários que passaram, como você mesmo teve essa experiência, e a gente não constrói nada sozinho, né, Lê? E você está lá ajudando, inclusive, nesse sentido também, muito, né? Não sei se a gente a produzir materiais e tudo mais. Também quero agradecer essa parceria que tem sido bastante prazerosa, proveitosa. Você realmente também tenho aprendido muito com você. Que bom, adoro essas trocas, assim. Estou muito feliz de estar participando, E depois tanto você dessa depois live quanto do pede para projeto como um todo. mandar também. Eu quero ver o material dela do Buriti. Ó, se ela quiser conversar, pode dar uma, Uhum. tá bom? Eu vou ver. Ela é meio tímida, ela demorou para me mandar o material, mas vamos ver, eu vou dar uma insistida. Eu falei Não, para ela que eu vou convidar ela para a gente fazer uma live aqui juntas com e ela certeza. poder apresentar a pesquisa dela, Isso, né? me Porque me avisa que pareceu eu vou muito, ver, com certeza. eu aviso, me pareceu muito potente, assim, e Ah, posso fazer ela uma me pergunta? passou o GTCC. Sexta-feira, 5 da tarde, Desirê Nobre, que é especialista em comunicação, vai falar sobre essa questão da comunicação acessível, facilitada com a gente. Vai ser um formato um pouquinho mais longo, palestra, porque ela vai trazer essa experiência do trabalho. Ela é do Sul, agora nesse momento ela está em Portugal, fazendo o doutorado dela. Então fica aí, vai ser só entrar lá no Insta do museu, vai ser pelo YouTube, né? Mas eu posso Ah, tá. passar para você também, deve ser Uhum, por divulgado, favor. porque certamente vocês vão aprender muito, porque esse é um tema bem novo nos museus. Como é que a gente faz comunicação alternativa, aumentativa, enfim, como é que a gente torna esse nosso diálogo escrito, inclusive, né? Realmente mais acessível, né? Então, acho que a gente vai aprender muito com ela, é uma pessoa super agradável, então fica a dica. Sexta-feira, às 17 horas, no É YouTube do no Museu do YouTube do Ipiranga. museu, do museu. Legal, então já anota aí na agenda, pessoal, para vocês não perderem também essa oportunidade de cada vez mais aprender sobre esse tema, né? Sobre Com certeza. acessibilidade em diversas perspectivas, em diversas frentes, que a gente precisa aprender muito para colocar em prática. Com certeza. Então tá bom, gente, eu me despeço de vocês. Um super beijo, Denise. Beijo, Obrigada pelo obrigada. pessoal que estava presente aqui na live. E a gente se vê na próxima semana. Andréia estava aí também. Beijo, Ah, beijo a para Andréia vocês lá e do até mais. Rio, ó. A Andréia do Rio estava aí também. Gente, eu tô falando, desculpa que a tietagem aqui, a gente foi olhando os nomes, mas eu sou meio lerda para ler e falar ao mesmo tempo, né? Que agora eu vi aqui.
Obrigada aí quem E participou. eu aproveito para deixar a live gravada também. Então, se vocês perderam o comecinho da live, vou deixar ela disponível aqui